Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença para adorá-lo, adorar Ele, digno de honra, glória, louvor e adoração. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui, vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando em 1 Crônicas, aleluia, no seu capítulo 10, aleluia, glória a Deus, no seu versículo 13, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não o Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui a morte de Saul e o porquê que ele morreu. Aleluia, glória a Deus, é por causa da sua transgressão. Ele transgrediu contra Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele não guardou ali a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, ele transgrediu todos. Aleluia, glória a Deus. E ele interrogou uma necromante. Ao invés de buscar o Senhor, ele buscou uma necromante. Aleluia, glória a Deus. Os filisteus vinham contra Israel, contra ele. Aleluia, glória a Deus. E ao invés dele buscar o Senhor, como lutar contra os filisteus, se ele podia se levantar contra os filisteus ou não, se Deus era com ele na batalha ou se Deus não era com ele na batalha. Aleluia, glória a Deus. E orar ao Senhor e pedir uma estratégia para estar vencendo os filisteus. Ele foi buscar uma feiticeira. Ele foi buscar conselho numa necromante, numa cartomante. Aleluia, glória a Deus. E por isso, por buscar conselho em uma necromante, não no Senhor, também foi um dos motivos em que o Senhor ali permitiu a morte de Saul, por causa da transgressão. E hoje nós vemos muitos aí morrendo por causa da sua transgressão. Aleluia. Tem andado por caminhos tortuosos. Tem andado por caminhos que não são o caminho do Senhor. Tem buscado necromantes. Tem buscado outras coisas. Ao invés de buscar o Senhor, tem colocado a sua confiança em necromantes, em outras coisas, e não tem colocado a sua confiança no Senhor, e tem morrido na sua transgressão. Quantos jovens têm morrido na sua transgressão, no caminho tortuoso que tem andado? Quantas mães têm chorado porque sepultaram os seus filhos? Aleluia, os seus filhos morreram por causa das suas transgressões. Aleluia, glória a Deus. Nós temos o livre-arbítrio de escolher, que nós viemos escolher a boa parte, que é estar na presença do Senhor. Nós viemos escolher a boa parte, que é buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Nós viemos escolher a boa parte, que é estar honrando a Deus. Nós viemos escolher a boa parte,
aleluia, que é ser fiel a Deus, que é confiar em Deus, aleluia. Nós vemos aqui que morreu Saul por causa da sua transgressão. Ele foi desobediente a Deus, ele não consultava mais o Senhor, ele fazia aquilo que bem entendia fazer, aleluia. Ele, por ser rei, se tornou um homem soberbo, cheio de eu, aleluia, glória a Deus. Ele perdeu o Espírito Santo de Deus, aleluia, e morreu na sua transgressão, e assim também toda a casa de Saul morreu. Aleluia, glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 10, de 1 Crônicas, versículo 8. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus, a outro dia, a despojar com os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte de Gilboa. Aqui havia acontecido a luta dos filisteus com o povo de Israel, aleluia, e os filisteus triunfaram, mataram muitos, haviam ali muitos mortos, e eles voltaram para buscar os seus despojos. Então nós vemos aqui que os filisteus venceram a guerra, aleluia, e voltaram para buscar os despojos, para buscar ali os presentes, ouro, prata, o que havia ficado. Aleluia, glória a Deus. Acharam então Saul e os seus filhos caídos no monte de Gilboa. Quando os filisteus voltaram para buscar os seus despojos, após a guerra, eles acharam Saul e os filhos de Saul caídos no monte de Gilboa e os despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas aos seus ídolos e entre o povo. Eles encontraram ali Saul morto e os filhos de Saul também. Saul, ao ver que havia perdido a guerra, ele tomou a espada e ele mesmo se matou naquela guerra. Aleluia. Ao ver que os filhos estavam mortos, ao ver que os homens guerreiros que lutavam com ele estavam mortos, ao ver que tinha perdido a guerra, ele mesmo se matou. Aleluia. E os filisteus tomaram ali os seus despojos e levaram a boas novas aos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus e na sua cabeça a fixaram na cabeça de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de uma árvore em Jabe e jejuaram durante 7 dias. Eles se lamentaram pela morte de Saul e de seus filhos, pela destruição de Saul e de sua casa. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão contra o Senhor. Muitos estão morrendo por causa da sua transgressão. Transgredir contra o Senhor te leva à morte. Aleluia. E leva também à morte dos da sua casa, a destruição dos da sua casa, por causa da sua transgressão contra o Senhor. Por causa que você transgrediu contra o Senhor, por causa que você pecou contra o Senhor. E Saul havia pecado, o pecado da desobediência. Aleluia, glória a Deus. E o pecado que o levou a transgredir, procurando ali uma cartomante. Aleluia, ao invés de buscar conselho no Senhor. Quantos têm buscado
conselho no homem. Aleluia, glória a Deus. E não tem buscado conselho no Senhor. Busque o conselho que você precisa. Você está precisando de um conselho, está precisando de uma direção, está precisando de uma resposta. Busque no Senhor. Aleluia. Não busque em cartomante, necromante. Não busque no homem. Não busque nas coisas do mundo, não. Mas busque o conselho, a direção, a resposta que você precisa no Senhor. Não transgride. Aleluia. Não cometa transgressão contra o Senhor. Essa transgressão, ela pode te levar à morte. Uma morte sem Deus, uma morte sem Cristo. Aleluia. Araçurimiandarai. Quando Saul viu que havia perdido a guerra, ele se matou, ele mesmo tirou a própria vida. Consciente. Aleluia, glória a Deus. Consciente, ele tirou a própria vida. Ele suicidou. Aleluia, glória a Deus. O suicídio leva a perder a salvação em Cristo Jesus. O suicídio te leva ao inferno. Aleluia, glória a Deus. Por isso que o inimigo tem trabalhado muito nas mentes aí, na mente das pessoas, para que elas venham se suicidar. Por isso que o inimigo tem trabalhado na vida, na mente. Muitas pessoas estão pensando em suicidar, em suicídio. Escolhe se suicidar, ao invés de arrepender, pedir perdão e buscar a presença do Senhor, se refugiar no Senhor. Procure se refugiar no Senhor. Você que está pensando em suicidar, em tirar sua vida, está achando que suicidar e tirar sua vida é melhor. Não é melhor. Vai te levar a perder a salvação em Cristo Jesus. Vai te levar para o inferno, vai ficar pior. Aleluia, glória a Deus. Vai ser pior para você. Cantará, surimiandarai. Jesus Cristo te ama. Basta você se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, das suas falhas e passar a andar no caminho do Senhor, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Passar a buscar conselhos do Senhor, direção ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Ele tem vida e vida com abundância para você. E Ele te socorre nos momentos mais remotos. Saul estava num momento remoto. Era ele ali. Aleluia, glória a Deus. Era ele ali o seu escudeiro. Aleluia, ele pediu para o seu escudeiro tirar a espada e matar ele. Aleluia, glória a Deus. Mas ele não fez, ele temeu a Saul e não quis tirar a espada e matar Saul. Então Saul tomou a espada, aleluia, das mãos dele e lançou ela sobre ele, se matou. Era um momento crítico. Você está vivendo um momento crítico, um momento remoto, um momento que você olha para a direita e para a esquerda e não vê saída, não vê escape. Se você está olhando para a direita e para a esquerda e não vê saída, não vê escape, está vivendo um momento de tribulação, um momento remoto, então olha para cima. Olha para cima, porque do alto é que vem o seu socorro. Olha para cima e começa a clamar ao Senhor nesse momento remoto, nesse momento de tribulação. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento em que você se vê sozinho. Aleluia, cantará, manai. Nesse momento em que você se vê desamparado. Pode a mãe, o pai desamparar o seu filho, mas o Senhor, Ele te acolhe. Levanta o seu olhar para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro, e começa a clamar, pedindo ao Senhor socorro, e Deus, Ele te socorre. Não precisa de você se matar,
Desfaz o nó nessa corda que você já preparou. Aleluia. Se livra desse veneno que você já preparou e não tire a sua vida, porque será pior para você. Aleluia. Ali há choro e ranger de dentes. Há choro e ranger de dentes no inferno. É pior. Olhe para o alto e clame ao Senhor. E Deus, ele vai enviar o socorro para você. Aleluia. Mas não tire a sua vida. Aleluia. Saia desse caminho tortuoso, desse caminho de transgressão que tem levado você a transgredir contra Deus. Você não está transgredindo contra sua mãe, contra o seu pai, contra o seu vizinho, contra o seu parente, não. Você está transgredindo contra Deus. Saul transgrediu contra Deus. Aleluia. E por causa da palavra do Senhor, que ele não guardou a palavra do Senhor no coração. Guarda a palavra do Senhor no seu coração. Aleluia. Cantará manai. A palavra do Senhor é como escudo sobre você. Ela prevalece, ela é como um manto de proteção, aleluia, sobre você. E Saul não guardou, e também porque ele foi lá interrogar, perguntar, fazer pergunta e consultar uma necromante. E não ao Senhor, ao invés de consultar ao Senhor. Que por isso o matou e transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Saul morreu e toda a sua casa. Aleluia, glória a Deus, porque transgrediu ao Senhor. Você que está transgredindo ao Senhor, fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, zombando do Senhor, deixa agora essa zombaria, deixa agora de transgredir, peça perdão ao Senhor, se volte ao Senhor enquanto ainda é tempo. E Deus, ele te dá livramento, ele é porta de escape, ele te perdoa, ele te ama, ele te livra da morte. Ele muda a sentença de morte. Ele muda, Deus está mudando hoje sentença de morte. Fechando sepultura, dando segunda chance. Cantará manai. Para a glória do nome dele, porque ele te ama. Ouça a voz de Deus falando com você. E atenda, e se volte ao Senhor. Aleluia, cantará manai, porque Deus, ele tem vida, e vida com abundância para você. Se arrependa dos seus pecados, e busque ao Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e Deus vai deixar você achar ele, vai deixar você encontrar ele. Serás achado por vós. Amém? Glória a Deus, guarde essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.